Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e sabedoria. Hoje, quero convidar vocês a viajarem comigo para uma tarde fria de maio, no ano de 1931, na cidade de Nova York. Imaginem o caos nas ruas. A polícia está em uma perseguição frenética. O alvo? Um homem conhecido como Tugan Crowley, um assassino que não hesitava em atirar. Ele está encurralado no apartamento da namorada. 150 policiais cercam o prédio. Eles abrem buracos no teto, usam gás lacrimogêneo, montam metralhadoras nos edifícios vizinhos. O som dos tiros ecoa por mais de uma hora. É uma cena de filme, mas é a vida real. Crowley, encolhido atrás de uma poltrona, escreve uma carta enquanto o sangue escorre de suas feridas. E o que ele escreve é chocante. Ele diz: debaixo do meu casaco está um coração cansado, mas um coração bondoso, que não faria mal a ninguém. Pensem nisso por um segundo. Pouco tempo antes, esse mesmo homem tinha atirado em um policial a queima-roupa simplesmente porque o oficial pediu sua carteira de motorista. E, no entanto, ele se via como alguém de coração bondoso. Quando foi condenado à cadeira elétrica, ele não disse: isso é o que eu mereço por matar pessoas. Ele disse: isso é o que eu ganho por me defender. Por que estou contando essa história sangrenta para começar nosso papo de hoje? Porque ela ilustra a pedra angular da psicologia humana, o ponto de partida do livro que vamos dissecar hoje. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. A lição é brutalmente simples. Se um criminoso notório como Crowley não se culpa por nada, o que dizer das pessoas com quem convivemos diariamente? O que dizer de nós mesmos? A crítica é fútil porque coloca a outra pessoa na defensiva e geralmente faz com que ela tente se justificar. A crítica é perigosa porque fere o orgulho precioso da pessoa, fere seu senso de importância e desperta ressentimento. Ao longo da próxima hora, vamos navegar pelas águas profundas das relações humanas, guiados pela sabedoria de Carnegie. Não vamos falar de manipulação ou de truques baratos. Vamos falar sobre uma revolução na forma como encaramos o outro. E essa revolução começa justamente com o fim da crítica. Imaginem Abraham Lincoln, um dos maiores líderes da história. Ele aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Quando jovem, ele adorava criticar, escrevia cartas zombando das pessoas e as deixava cair nas estradas para serem encontradas. Um dia, ele zombou de um político orgulhoso que, furioso, desafiou Lincoln para um duelo de espadas. O duelo só foi cancelado no último minuto, mas aquele terror, aquele momento de quase morte, mudou Lincoln para sempre. Ele nunca mais escreveu uma carta insultuosa. Ele aprendeu que, como dizia o velho ditado, quem tem teto de vidro não atira pedras no vizinho. Durante a Guerra Civil Americana, Lincoln teve inúmeras razões para criticar seus generais incompetentes. O país estava frustrado, gritando por mudanças. Mas Lincoln manteve a calma. Quando o general Meade desobedeceu uma ordem direta para atacar o exército de Lee, o que poderia ter acabado com a guerra anos antes, Lincoln escreveu uma carta amarga. Ele derramou toda a sua frustração no papel. Mas sabem o que aconteceu com essa carta? Ela nunca foi enviada. Foi encontrada entre os papéis de Lincoln após sua morte. Lincoln sabia que aquela carta aliviaria seus próprios sentimentos, mas destruiria o general, geraria ódio e não consertaria o erro. Ele escolheu o caminho mais difícil, o autocontrole e a compreensão. E é isso que Carnegie nos propõe: em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que fazem o que fazem. Isso é muito mais proveitoso e intrigante do que a crítica, e gera simpatia, tolerância e bondade. Seguindo esse fluxo de pensamento, se eliminarmos a crítica, o que colocamos no lugar? Qual é o grande segredo para lidar com as pessoas? Só existe uma maneira de fazer com que alguém faça algo. Já pararam para pensar nisso? Você pode colocar um revólver na cabeça de alguém, pode ameaçar demitir um funcionário, pode usar um chicote numa criança. Mas esses métodos brutos têm repercussões indesejáveis. A única maneira de conseguir que alguém faça algo é fazer com que essa pessoa queira fazê-lo. E o que as pessoas querem?
Sigmund Freud dizia que tudo o que fazemos brota de dois motivos, o desejo sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, o grande filósofo americano, colocou de forma um pouco diferente. O impulso mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. Guardem essa frase. O desejo de ser importante. É uma fome humana, tão real quanto a fome de comida. É esse desejo que faz você querer usar roupas da última moda, dirigir um carro de luxo ou falar sobre como seus filhos são inteligentes. É esse desejo que levava George Washington a querer ser chamado de Sua Alteza, o presidente dos Estados Unidos. É uma sede que poucos conseguem saciar. E aquele que consegue saciar honestamente essa sede no coração dos outros terá as pessoas na palma da mão. Charles Schwab, um dos primeiros homens na história a ganhar $1 milhão por ano trabalhando para Andrew Carnegie, sabia disso. Ele não era um gênio da física ou da química do aço. Ele era um gênio em lidar com pessoas. Ele disse uma vez que seu maior ativo era sua capacidade de despertar entusiasmo nas pessoas. E como ele fazia isso? Através da apreciação e do encorajamento. Não há nada que mate tanto as ambições de uma pessoa quanto as críticas de seus superiores, dizia ele. Schwab nunca criticava. Ele acreditava em dar incentivo ao trabalhador. Ele era pródigo nos elogios. Mas atenção, meus amigos, e aqui está a armadilha onde muitos caem, não estamos falando de bajulação. A bajulação é da boca para fora, a apreciação vem do coração. A bajulação é egoísta, a apreciação é altruísta. A bajulação todo mundo percebe e repudia. Estamos falando de uma nova maneira de viver. Precisamos parar de pensar apenas em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, e começar a pensar nos pontos positivos da outra pessoa. Quando fazemos isso, a bajulação torna-se desnecessária. Emerson disse: todo homem que encontro é superior a mim em algum aspecto, e nesse aspecto eu aprendo com ele. Se isso era verdade para Emerson, não é 1000 vezes mais verdade para nós? Vamos tentar descobrir as boas qualidades nos outros. Vamos esquecer a lisonja barata e dar apreciação honesta e sincera. As pessoas valorizarão nossas palavras, as tesourarão e as repetirão por anos a fio, muito depois de nós mesmos as termos esquecido. Agora, vamos mudar ligeiramente a perspectiva e falar sobre influência. Como convencer alguém a fazer o que você quer? Pensem em quando vocês vão pescar. Vocês podem adorar morangos com creme, mas quando vão pescar, não colocam morangos no anzol. Vocês usam minhocas. Por quê? Porque é isso que o peixe quer. Por que não usar o mesmo bom senso ao pescar pessoas? O único meio da Terra de influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como conseguir isso. Lembre-se disso amanhã, quando tentar fazer alguém fazer algo. Se você não quer que seu filho fume, não lhe dê um sermão. Mostre a ele que o cigarro pode impedi-lo de entrar para o time de futebol ou de ganhar a corrida de 100 metros. Henry Ford disse uma vez: se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Isso é tão simples, tão óbvio, e no entanto, 90% das pessoas ignoram isso 90% do tempo. Olhem para as cartas comerciais que vocês recebem. Cheias de eu quero, nós precisamos, nossa empresa exige. Ninguém se importa com o que você quer. As pessoas se importam com o que elas querem. O mundo está cheio de pessoas egoístas e interesseiras. Por isso, o indivíduo raro que tenta desinteressadamente servir aos outros tem uma vantagem enorme. Ele tem pouca concorrência. E essa conexão genuína nos leva a formas simples, mas poderosas, de fazer com que as pessoas gostem de nós imediatamente. Vocês já repararam como um cachorro nos conquista? Ele não precisa ler livros de psicologia, ele não precisa de teorias. Quando você chega em casa, ele quase pula para fora da própria pele de tanta alegria. Ele não quer vender nada, ele não quer casar com você, ele só quer estar com você. Ele mostra um interesse genuíno. E nós podemos aprender com isso.
Você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que as outras pessoas se interessem por você. Mas, tragicamente, muitos de nós passamos a vida tentando fazer com que os outros se interessem por nós. Não funciona. As pessoas não estão interessadas em você. Elas não estão interessadas em mim. Elas estão interessadas nelas mesmas, de manhã, ao meio-dia e à noite. Se queremos fazer amigos, vamos nos dedicar a fazer coisas pelos outros, coisas que requerem tempo, energia, altruísmo e consideração. E há uma ferramenta mágica para isso, algo que não custa nada, mas vale muito. Um sorriso. Não um sorriso mecânico, daqueles que vemos em anúncios, mas um sorriso verdadeiro, que vem de dentro, o tipo de sorriso que diz eu gosto de você. Você me faz feliz. Ações falam mais alto que palavras, e um sorriso diz, estou contente em vê-lo. É por isso que os cachorros são tão amados. Eles sorriem com o corpo todo. Um sorriso no telefone também funciona, sua voz muda, fica mais quente. Se você quer que os outros tenham prazer em te encontrar, você deve ter prazer em encontrá-los. E, falando em sons agradáveis, qual é o som mais doce para qualquer pessoa em qualquer idioma? O próprio nome. Jim Farley, um político americano lendário, descobriu cedo que a pessoa média está mais interessada no próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Lembre-se desse nome, chame-o com facilidade, e você terá feito um elogio sutil e muito eficaz. Esqueça-o ou escreva-o errado, e você terá colocado uma grande desvantagem no seu caminho. Napoleão III, sobrinho do grande Napoleão, orgulhava-se de poder lembrar o nome de todos que conhecia, apesar de seus deveres imperiais. O segredo? Se ele não ouvia o nome claramente, ele dizia, desculpe, não peguei bem o nome. Se fosse um nome incomum, ele perguntava, como se escreve? Durante a conversa, ele repetia o nome várias vezes, associando-o ao rosto e à expressão da pessoa. Lembre-se, o nome separa o indivíduo da multidão. Faz com que ele se sinta único. Avançando em nossa jornada, chegamos a um ponto crucial, como lidar com desacordos. Você já entrou em uma discussão onde sabia que estava certo, provou que o outro estava errado, e ainda assim saiu perdendo? Dale Carnegie nos conta a história de um jantar em Londres. Um homem contou uma história e citou uma frase, atribuindo-a à Bíblia. Carnegie sabia que era de Shakespeare e, para mostrar sua importância, corrigiu o homem. O homem insistiu que era da Bíblia. Um amigo de Carnegie, que era especialista em Shakespeare, estava à mesa. Carnegie olhou para o amigo esperando a confirmação. O amigo chutou Carnegie por baixo da mesa e disse, Dale, você está errado. O cavalheiro tem razão. É da Bíblia. Mais tarde, voltando para casa, Carnegie perguntou ao amigo, Frank, você sabia que aquela citação era de Shakespeare? O amigo respondeu, sim, claro. Hamlet, Ato 5, Cena 2. Mas éramos convidados numa ocasião festiva. Por que provar a um homem que ele está errado? Isso vai fazer com que ele goste de você? Por que não deixá-lo salvar a face? Ele não pediu sua opinião. Evite sempre o ângulo agudo. Essa é uma lição de ouro. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. 9 em cada 10 vezes, uma discussão termina com cada um dos lados mais convencido do que nunca de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Se perder, perdeu. Se ganhar, perdeu. Por quê? Porque se você triunfar sobre o outro homem e demonstrar que o argumento dele é cheio de falhas, você o fará sentir-se inferior. Você feriu o orgulho dele. E um homem convencido contra a sua vontade conserva a sua opinião anterior. Buda disse, o ódio nunca é vencido pelo ódio, mas pelo amor. Um mal-entendido nunca é encerrado por uma discussão, mas pelo tato, pela diplomacia, pela conciliação e pelo desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. E se você estiver errado? E vamos ser honestos, nós estamos errados muitas vezes. Se estivermos errados, vamos admiti-lo rapidamente e enfaticamente. Há uma certa magia nisso.
Imaginem que vocês estão passeando no parque com seu cachorro sem coleira, o que é proibido. Um policial aparece. Você sabe que está errado. Em vez de esperar o policial começar a falar, tente dizer: seu guarda, o senhor me pegou em flagrante. Eu sou o culpado. Eu não tenho desculpas. O senhor me avisou na semana passada que se eu trouxesse o cachorro sem coleira novamente, o senhor me multaria. O que o policial vai fazer? A reação natural, para alimentar sua própria importância, é ser indulgente. Ao você se condenar, a única maneira de ele nutrir sua autoestima é mostrando misericórdia. Quando estamos certos, vamos tentar ganhar as pessoas gentilmente com tato. Quando estamos errados, e isso acontecerá surpreendentemente muitas vezes, vamos admitir nossos erros depressa e com entusiasmo. Isso não apenas limpará o ar de culpa e defensiva, mas muitas vezes ajudará a resolver o problema criado pelo erro. Isso nos leva diretamente ao coração da liderança e da mudança de comportamento. Como mudar as pessoas sem ofender ou criar ressentimento? A resposta está na gentileza. Comece com elogios e apreciação sincera. É como o dentista que aplica novocaína antes de extrair o dente. A dor ainda virá, mas o anestésico a torna suportável. Um líder eficaz chama a atenção para os erros indiretamente. Em vez de dizer: você fez um ótimo trabalho, asterisco mais asterisco. Tente dizer: você fez um ótimo trabalho, asterisco e asterisco se continuarmos nesse ritmo. A palavra "mas" muitas vezes cancela o elogio anterior. A palavra "e" constrói sobre ele. E nunca, jamais, se esqueça de deixar a outra pessoa salvar a face. Quantas vezes passamos por cima dos sentimentos dos outros, fazemos as coisas do nosso jeito, encontramos defeitos, fazemos ameaças. Criticamos uma criança ou um empregado na frente dos outros, sem nem sequer considerar que ferimos o orgulho deles. Enquanto que, com alguns minutos de pensamento, uma ou duas palavras de consideração, uma compreensão genuína da atitude da outra pessoa, poderíamos aliviar muito a dor. Lembrem-se da história da General Electric que precisava remover um gênio da eletricidade de um cargo de chefia. Eles não o demitiram. Eles deram a ele um novo título, engenheiro consultor. Ele ficou feliz. A empresa ficou feliz. Eles o deixaram salvar a face. Meus amigos, aplicar esses princípios não é fácil. Requer prática, requer paciência, requer uma mudança fundamental de atitude. Não é uma técnica que você tira da cartola para manipular alguém. É um novo estilo de vida. Carnegie nos lembra constantemente: os princípios só funcionam quando vêm do coração. Para encerrar, quero que pensem na história do pai que escreveu o ensaio O Pai Esquece. Ele conta como entrou no quarto do filho pequeno que dormia, cheio de remorso. Durante o dia, ele tinha sido ríspido, tinha criticado o menino por coisas triviais: não lavar o rosto direito, não limpar os sapatos, deixar cair coisas no chão. Ele estava medindo o filho pela régua de um adulto. Mas à noite, a consciência pesou. Ele percebeu que não era falta de amor, mas sim que ele esperava demais. Ele estava exigindo a maturidade de um homem no corpo de uma criança. E ele prometeu mudar. Prometeu ser um pai de verdade, companheiro, que ri quando o filho ri, sofre quando o filho sofre. Essa é a essência. Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir o que as move. Vamos ser pródigos nos elogios e cautelosos nas críticas. Vamos sorrir. Vamos lembrar os nomes. Vamos ouvir. Vamos falar sobre o que interessa aos outros. E acima de tudo, vamos tratar cada ser humano com a dignidade e a importância que ele anseia. Se fizermos isso, não apenas ganharemos amigos, mas construiremos um mundo um pouco mais gentil, um pouco mais compreensivo e, certamente, muito mais humano. Obrigado por estarem comigo nesta reflexão sobre a obra-prima de Dale Carnegie. Que vocês possam levar essas sementes de sabedoria e plantá-las em suas interações diárias. Até o nosso próximo encontro.